Ok, gravação iniciada. Vamos fazer uma oração então, para a gente poder começar? Oremos juntos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor fale conosco através do teu Santo Espírito nesse momento. Que possamos estudar, Senhor, esse último capítulo e que possamos levar, Pai, tudo que a gente aprendeu através desses capítulos para a nossa vida. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, olha só. Esse capítulo, é, ele é bastante extenso, né? Ele trata de várias coisas ali. E ele vai tratar especificamente ali, né, dessa parte da imagem da besta. Nós falamos um pouquinho na semana passada sobre a imagem da besta, e hoje nós iremos tratar do que é essa imagem, né? Nós já vimos nesse livro várias vezes ali que a imagem começou a ser formada em 1892, mas hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, entender o que estava acontecendo ali naquele período e como entender realmente essa questão da imagem, né? Então, ele vai começar exatamente na página 317, ele vai dizer o seguinte: a fim de sabermos como é a imagem e como deve ser formada, precisamos estudar as características da própria besta, o papado. Então veja, aqui é uma citação da irmã White, onde Jones usa aqui no início do sermão, ele vai dizer, para que a gente entenda, né? Para que a gente entenda qual é a imagem da besta, você precisa entender primeiro a própria besta em si, logo porque ali é uma imagem, né? Então vamos entender hoje, né, pela graça de Cristo, um pouco, né, dessa imagem que estava acontecendo para a gente entender o que possivelmente vem pelo futuro. Então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: Jones fala: precisamos estudar isso agora, como nunca precisamos no passado, pois nem todas as características da imagem da besta se desenvolveram ainda. A imagem não se revelou diante do mundo com todas as suas características e manifestações. Cada passo que será tomado e tudo que há de ser realizado de agora em diante, uma coisa após a outra revelará progressivamente as características da imagem, levando à plena maturidade à semelhança da imagem, em todas as suas partes, com a original. Então, olha que interessante. A gente viu ao redor de vários capítulos, né, ao longo dos capítulos, a gente viu ele afirmando claramente que a formação da imagem da besta se deu em 1892. Porém, ela não está pronta ainda, né? Ela começou a ser formada, porém, a ela por completo, né, a obra completa ainda não, todas as características dela não estão ainda plenamente formadas. Então, já se deu início ali naquela época, mas a gente viu até a irmã White falando sobre isso no último capítulo, mas ela mesmo, né, a atuação dela só num futuro mais próximo, né, que ela vai agir ali semelhante ao papado no passado. Agora vamos lá. Vamos ver isso de maneira mais abrangente, né? Ele vai dizer o seguinte: o que estava acontecendo naquele período, só para a gente lembrar. O Congresso, né, os senadores, aquelas pessoas ali, eles votaram a favor de um decreto dominical, ó, de uma lei dominical, para que a feira mundial ali que estava acontecendo em Chicago fechasse aos domingos. Isso a gente viu, né, logo nos primeiros capítulos do livro. Só que Jones, nesse período aí, no último sermão, ele fala assim, ó: o Congresso se encontra no momento em recesso, e a ação que ele tomou está atada ao governo de forma irreparável. E não somente isso, mas uma medida adicional foi tomada nesse sentido nos 2 últimos dias da sessão. Não pude me inteirar ainda de todos os detalhes relacionados com o efeito da decisão, mas conheço os fatos. São estes. Ficou constatado que o baile de abertura, comemorando a posse de Cleveland, ia acontecer no sábado à noite. Esperava-se naturalmente que o povo ficaria dançando até depois da meia-noite. A banda da Marinha, a Banda Nacional dos Estados Unidos, ficou responsável pela música do baile e pela apresentação de concertos no domingo. Os clérigos da cidade de Washington enviaram um abaixo-assinado ao Congresso e o senador Quay, era de se esperar, o apresentou. Seguem os detalhes relatados sobre o ocorrido. Então, olha só, Jones vai citar aqui o que aconteceu ali na posse de Cleveland, né? Ia ter uma festa ali para poder comemorar e tudo isso. Só que essa festa iria se dar ali no domingo, né? Do sábado à noite e domingo ali. E aí o que foi que aconteceu? Olha só o que aconteceu naquele período. Ele cita algumas situações que houveram ali, né? E aí colocaram uma petição, sendo que já tinham feito isso na Feira Mundial, e lembra lá que Jones falou, rapaz, isso aí vai dar problema, isso aí vai desencadear uma série de coisas. Aí havia pessoas que falavam assim, não, nada a ver, não vai ter isso não. Porém, já tinham feito isso lá,
E chegou depois, olha o que acontece nessa cerimônia aí que ia ter lá pela posse de Cleveland. Olha o que a petição dizia, ó. Considerando um anúncio feito nos jornais pela comissão de posse informando que 3 concertos serão apresentados pela Banda da Marinha no dia 5 de março, domingo, no edifício do Departamento de Previdência Social, como parte do programa da cerimônia de posse, considerando que o Congresso dos Estados Unidos, em deferência ao sentimento cristão, olha só, em deferência ao sentimento cristão da nação, clara e inequivocamente expresso pela imprensa religiosa, pelo púlpito e por abaixo dos assinados, promulgou uma lei determinando o fechamento das portas da exposição de Colombo aos domingos. Então veja que eles fazem uma citação, né, fazendo referência à exposição de Colombo. Aí ele diz, portanto, cremos que a permissão para que ocorram no domingo esses concertos da referida banda de músicos em um local que abriga um dos maiores departamentos do governo, no edifício do governo ocupado por outro importante departamento, como parte das cerimônias alusivas à posse do presidente dessa grande nação cristã, tendo a sanção de seus governantes eleitos, cremos que tal ato constituiria um pecado nacional. Cremos também que tal profanação proposta é sem precedentes, resultaria em dano incalculável e seria usada como autorização e exemplo para a completa secularização do domingo. Essa foi uma petição que foi assinada por vários pastores, né, e que foi aceita ali, foi colocada ali, né, para os líderes políticos ali em relação a essa questão dominical, porque eles alegaram o seguinte, ó, se fechou aqui, né, a feira aos domingos, por que vai fazer essa cerimônia logo num local, né, que é do governo e tudo? Por que vai aceitar essa questão dominical agora? Não. Isso vai ser uma profanação do domingo. Então perceba que essa questão dominical, né, as igrejas protestantes estavam agindo igualzinho ao papado no passado. Então essa petição que eles fizeram é exatamente por isso, olha, nossa nação é uma nação cristã. A gente falou sobre isso no último capítulo, né? Esse desejo de que a nação seja uma nação cristã, que não é correto, né? Então eles fizeram, não, nossa nação é cristã e esse aí vai profanar o domingo. E olha só, na continuação, Jones fala, estou chamando a atenção de vocês para esse fato, para que vocês vejam que o governo dos Estados Unidos, ou pelo menos o Senado, tomou um passo adicional em apoio ao domingo ao aprovar essa resolução. E essa é a sua posição atual. Então ele está dizendo, ó, preste atenção nos passos que os Estados Unidos estão tomando, porque a gente viu, né, o que é a imagem da besta. Quando, ainda vai falar mais à frente, mas quando as igrejas perdem o seu poder, perdem sua comunhão com Deus e passam a apelar para o braço do poder civil. E era exatamente isso que eles estavam vendo, o que Ellen White falou no grande conflito estava acontecendo exatamente naquele período ali. Olha só, ele agora vai dizer o seguinte, mas digamos, né, ele vai entrar numa questão que seria o seguinte, mas digamos se o Congresso, naquele período, né, depois de aceita a lei dominical, digamos que o Congresso dissesse assim, não, isso aí tá errado, então não era isso que a gente não era bem isso que a gente queria fazer. Só que olha só, vamos entender essa questão do Congresso ali, do que poderia estar acontecendo ali. Olha o que Jones fala. Porém, como já disse anteriormente, se uma sessão extraordinária for convocada e o Congresso revogar esse decreto dominical, tal ação não afetaria em nada o princípio envolvido na legislação dominical. Qualquer legislação posterior pode revogar uma lei aprovada por uma legislatura anterior. Contudo, tal ação não lança dúvida sobre o direito dos legisladores anteriores de promulgarem a lei que foi revogada. Quando uma legislatura revoga um decreto de uma legislatura anterior, a última não questiona o direito da anterior de tê-lo aprovado, mas simplesmente os princípios adotados na decisão. O direito de agir legislativamente é o mesmo, como se a lei não tivesse sido revogada. Consequentemente, se uma sessão extraordinária for convocada e revogar a lei que determina o fechamento da feira aos domingos, o governo, mesmo assim, estaria tão certamente quanto está agora, comprometido e pactuado com o princípio de que a legislação dominical tem amparo legal no governo. Olha que interessante isso, né? Mesmo que um governo seguinte viesse, né, o Congresso muda de pessoas, ou então eles mudam de pensamento, e eles dizem, não, essa lei dominical está errada, ela não pode, né, não pode subsistir. Aí ele diz, isso mudaria alguma coisa? Não, porque o governo anterior já decretou isso. Então, isso já mostrou que ela já encontrou um amparo legal. Então, mesmo que depois fosse revogado, mas o ato já estava feito. Então, inclusive, alguém pergunta para Jones nesse momento, ele fala assim, ó, alguém pergunta, e se a lei for revogada por ser inconstitucional? Ou seja, se alguém alegasse, né, digamos que a lei saiu ali, como aconteceu no passado, né, a lei dominical saiu, aí alguém chega e fala assim,
Não, mas essa lei aí é inconstitucional, não está de acordo com a Constituição, vamos revogar essa lei. Isso mudaria alguma coisa? Olha o que Jones fala. Se o Congresso vier a revogar a lei expressamente com base na afirmação ou argumentação de que ela é completamente inconstitucional, o efeito sobre ela, o efeito sobre ela seria mínimo, pois se trataria simplesmente da opinião de um Congresso contra a opinião de outro, como ocorre com frequência entre os grandes partidos. É justamente o que está acontecendo no momento que diz respeito à posição dos dois grandes partidos sobre a questão tarifária. O Partido Democrático insiste que o projeto de lei de tarifas alfandegárias dos republicanos é inconstitucional. Portanto, se essa legislação dominical vier a ser revogada devido à sua inconstitucionalidade, qualquer Congresso posterior poderia retomar a questão, pois já fez isso uma vez antes. Dessa forma, teríamos uma controvérsia infindável sobre o assunto. E isso é tudo o que aconteceria. Percebeu, então? A partir do momento que ela foi colocada, mesmo se depois ela disse assim, não, é inconstitucional, depois outro viria e disse assim, não, ela está dentro da Constituição. Aí ficaria uma guerra infindável. Mas fato é, ela já teria sido colocada de forma, né, de forma que abrangesse todas as pessoas. Então, o que aconteceu em relação à Feira Mundial de Colombo, nós vimos que eles colocaram isso e foi aceito e realmente a feira foi fechada. Mas mesmo que depois dissesse assim, não, a gente fez errado, não era isso que a gente queria, a gente não queria dar o apoio, né, ao papado e, tal, e nada disso. Mas não tem mais o que fazer, né? A ação foi feita, e mesmo que depois digam, né, inventem histórias ou porquê das coisas, a ação já teria sido feita. Então é exatamente sobre isso que ele vai tratar, que uma vez feito, independente do que vier a acontecer depois, não vai anular essa ação, né? Esse já teria sido o start. Então, como se livrar disso? É aqui que está o grande ponto. Como se livrar dessa questão, né? Como é que os protestantes vão se livrar? Por quê? Eu não coloquei aqui nos slides, mas se você ler o capítulo todo, você vai perceber o seguinte, que Jones vai falar que muitas pessoas que estão ali envolvidas com essa questão dominical, elas não fazem ideia de que, na verdade, elas estão aumentando cada vez mais o poder do papado. Mas muitos, eles não vão perceber isso. Quando eles perceberem, já vai ser tarde demais. Não vai ter mais o que fazer. E aí Jones fala, então qual seria a única coisa, e olha a importância das coisas que a gente tem estudado, ó. Ele vai dizer qual é a única coisa que pode livrar os protestantes disso. Olha o que ele vai dizer, ó, página 321. Ele diz assim, ó, há uma única coisa que eles podem fazer, os protestantes. Eles podem, se quiserem, escapar de tudo isso e se libertar do impasse. Mas só conseguirão fazer isso se aceitarem o quê? A mensagem do terceiro anjo. Olha isso, gente. Então, dentro de toda essa controvérsia da imagem da besta, de tudo isso que está acontecendo, que já aconteceu no passado e que só vai ter um desdobramento maior no futuro, nos dias que a gente está vivendo, só existe uma saída. E a saída é exatamente a mensagem do terceiro anjo. Você percebe, então, a importância de você e eu estudarmos a mensagem do terceiro anjo, porque só existe uma saída nesses últimos dias, que é exatamente a mensagem do terceiro anjo. Aí ele diz, não há outra saída. Muitos desses homens entraram nesse jogo sem conhecer as implicações. Foram levados a participar de tudo isso pela influência de ministros em posição superior a deles nas diversas denominações, sem se darem conta do que estava envolvido. Quando perceberem que estão presos num confuso labirinto e perdidos, não importa o quanto caminham e que direção tomam. Quando perceberem isso e como se deixaram ser completamente vendidos, eles ganharão sua liberdade ao fugirem para Deus. E é por isso que o Senhor ergue seu povo acima do mundo e faz com que sua igreja resplandeça, de forma que não podemos nos ocultar. Quando essas pessoas buscarem libertação, eles verão onde ela está, pois Deus pôs a libertação diante do mundo na mensagem do terceiro anjo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha que perfeição isso. Deus já levantou a mensagem do terceiro anjo, e Deus já está escolhendo pessoas, nós, a igreja do Deus vivo, para que nós entendamos a mensagem do terceiro anjo, e as pessoas, quando começar essa questão dominical toda aí, e toda a controvérsia que isso vai gerar, inclusive, se você for ler o capítulo, né, esse último capítulo do livro, você vai perceber que haverá um embate, né, vai vir essa questão dominical, só que vai acontecer tanta coisa de ruim nos Estados Unidos, que os próprios líderes vão querer voltar aos princípios republicanos do início. E aí, nesse período, que Deus vai permitir, né, como se fosse um tempinho a mais ali, para que as pessoas que conhecem a mensagem do terceiro anjo levem essa mensagem avante. E aí as pessoas que nem sabiam de tudo que estava envolvido na questão dominical
vão ouvir a mensagem do terceiro anjo, vão entender para onde isso vai levar elas e vão tomar parte do lado do povo de Deus. Você percebe a importância extrema desse assunto que a gente está estudando? Então, veja, na continuação ele vai dizer o seguinte, ó, agora, ainda na página 321, ele vai dizer o seguinte: então, quando Deus nos erguer e nos colocar, por assim dizer, sobre um elevado monte e fizer com que sua luz irradie em todas as direções, pessoas de todos os lugares haverão. E quando perceberem que estão completamente perdidas no lugar onde estão, ficarão felizes em receber o livramento de qualquer fonte. Elas ficarão felizes em saber que é Deus que está indicando o caminho da libertação. Elas vão preferir ficar do lado de Deus do que do papado, mesmo que tenham que vir até os adventistas do sétimo dia para encontrá-lo. Eles farão isso. Olha que bênção. A gente sabe que hoje a igreja adventista do sétimo dia é considerada uma seita, porque acredita no sábado, no chip de profecia e tudo isso. Mas quando essa questão vier à tona, né, que em vários lugares estivesse falando sobre isso, e essa mensagem do terceiro anjo se avolumar com o alto clamor, ou seja, quando a gente estiver selado, recebido a chuva serôdia ali, diariamente buscando, quando a gente levar essa mensagem para os de fora, para as pessoas que nunca sequer entenderam essa mensagem, elas vão começar a ligar os pontos. Elas vão dizer, olha só, realmente, isso vai me levar a tal coisa, né? Isso vai me levar à transgressão da lei de Deus, e a lei de Deus é imutável, a lei de Deus não pode mudar dessa forma. O homem não tem poder para mudar a lei de Deus. E se eu continuar nisso, eu vou acabar recebendo a ira de Deus. Então as pessoas vão cair em si, elas vão ouvir a mensagem, e o Espírito Santo vai dizer, ó, o verdadeiro caminho é esse. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então há muitas pessoas que só vão conseguir discernir isso quando a mensagem do terceiro anjo ganhar um alto volume, e elas vão comparar o que é dito na mensagem do terceiro anjo com o que está acontecendo no mundo. E elas vão entender, realmente, essa é a mensagem. Então, nós precisamos estudar essa mensagem do terceiro anjo hoje, antes que essas coisas aconteçam, para que quando elas acontecerem, nós tenhamos a mensagem correta, né? Como diz ali em Isaías 21, né? Guarda, a que horas estamos da noite? A que hora estamos da noite? O guarda tem que saber. O guarda tem que saber exatamente. E aí Jones vai dizer o seguinte aí na página 321, ele fala assim, ó, agora, quando ocorreu o Congresso Mundial de Religiões e todos esses assuntos forem ventilados, é de se esperar. Não sabemos exatamente a extensão de tudo isso, mas é de se esperar que surjam polêmicas devido a esse reconhecimento governamental da religião. E de agora em diante, em tudo que vier a acontecer, só nos resta esperar novos desdobramentos da imagem que já está formada. Nossa expectativa agora, quanto ao futuro, é que em cada passo dado e em cada ação tomada, outros traços se desenvolverão, conduzindo à plena maturidade a imagem da besta, que está viva e é uma realidade presente. Então veja, a imagem da besta, nós vimos já em outros capítulos, ela já está viva, ela começou a ser formada em 92, só que ela precisa ainda de uns detalhes finais para ela poder realmente estar completamente pronta e começar a falar, ou seja, fazer morrer quem não aceitar tudo isso. Então, ela ainda vai chegar nessa plena maturidade. Então, cada passo que você vê, né, nós comentamos no último capítulo, você vê, por exemplo, agora no Brasil, você vê um clamor cada vez maior para que as instituições da igreja sejam reconhecidas pelo Estado. Você vê cada vez mais as pessoas querendo que as pessoas, né, aceitem o cristianismo, que as pessoas aceitem uma questão de uma forma civil, né, que respeitem a igreja, que a igreja tenha voz e tudo isso, né? Você vê cada vez mais política e religião cada vez mais juntos. Isso nada mais é do que os detalhes, né, os detalhes finais da imagem da besta se formando. Os países em si, eles vão fazer isso, né? Cada vez mais você vai ver um atrelamento da política e da religião, cada vez mais um clamor mais forte para que a nação seja considerada uma nação cristã, e é exatamente isso que vai acontecer nos Estados Unidos, que já começou a acontecer no passado, mas que isso vai chegar ao seu ápice nos nossos dias, né? E na continuação ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar um texto da Irmã White que não tinha sido publicado ainda, né? E aí ele vai falar sobre a Europa, e ele vai dizer o seguinte, o que aconteceria na Europa, porque isso não vai ser só nos Estados Unidos, começa lá, né? Toda a controvérsia iniciou lá, mas ela ia se estender a outros lugares. E agora Ellen White vai falar sobre a Europa. Jones fala que, inclusive, ele teve uma conversa pessoal com Ellen White, e a própria Ellen White foi falando essas coisas, né? Mas aí ele pegou um testemunho publicado, não publicado ainda na época, onde ele vai citar exatamente sobre a Europa, o que iria acontecer. Ele fala assim, ó, na Europa, é possível que isso aconteça duas vezes. Lerei uma passagem sobre esse assunto que nunca foi publicada. O testemunho foi dado numa visão em 1850 e outra em 1852. O irmão Cornell tinha esse material e nos permitiu copiá-lo. Ele afirma que o irmão O. Helvit estava presente no momento das visões e guardou essas cópias.
O seguinte foi dito a respeito daquele ponto. Olha o que Ellen White fala. Vi que na Europa, à medida que os acontecimentos se desenrolavam para se cumprir os desejos deles, haveria uma aparente desaceleração, uma ou duas vezes, o que faria com que o coração dos ímpios ficassem aliviados e endurecidos. Mas os esforços não ficariam paralisados, só na aparência, pois a mente de reis e governantes estava determinada a subverter uns aos outros, e a mente do povo ficaria e a mente do povo igualmente determinada a conseguir a supremacia. Então, olha que interessante o que Ellen viu que aconteceria na Europa. Essa questão iria ganhar força, mas de repente ia haver um período de paz, um período de que parecia que não ia acontecer mais nada, mas depois da segunda vez iria acontecer de novo e seria fatal. E aí Jones vai comentar sobre isso. Olha o que ele fala, isso é muito importante. Ele fala assim, ó, vocês percebem então que embora os esforços arrefeçam uma ou duas vezes, isso não acontece de fato, mas só na aparência. Lemos que isso fará com que o coração dos ímpios fique aliviado. Aí ele pergunta, aliviado de quê? Aí ele pergunta, o que havia atingido o coração dos ímpios? Ora, a mensagem que os advertia sobre o significado dessas coisas, como o Senhor disse, angústia entre as nações em perplexidade, o bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Aí ele diz, o Espírito de Deus os convencerá da realidade das coisas, e eles ficarão com medo, não alegres, com o que sobrevirá ao mundo. Então, quando houver uma desaceleração dos eventos angustiosos, ficarão aliviados. Percebem? Então dirão: sabíamos que tudo isso era um falso alarme. Então, quando o pêndulo dos eventos voltar e a mensagem ir adiante com a advertência, falamos que isso iria acontecer, não deixem de se preparar, eles dirão então: foi isso que vocês disseram antes, mas houve uma diminuição e os eventos foram para outra direção. E é por isso que lemos que eles ficarão endurecidos, assim como o coração de Faraó se endureceu. Da mesma forma, o coração dos ímpios ficará aliviado e endurecido. E quando a onda voltar novamente, o fim virá e eles serão tragados. Olha que terrível isso. Na Europa, o que aconteceria? Essa questão dominical viria, o povo que está entendendo, né? O povo que entende essa mensagem, o povo adventista, né, os sinceros, os fiéis, os leais, entenderiam a questão, iriam levar avante a mensagem do terceiro anjo, iriam dizer, olha, o que vai acontecer é isso, 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 isso e isso. As pessoas iriam ficar com medo, iam ficar alarmadas com tudo aquilo, mas de repente viria uma bonança. E essa bonança, em vez de eles aproveitarem essa bonança para se prepararem, eles iam dizer assim, que nada, vocês falaram isso da outra vez, não teve foi nada, isso aí tudo é falso alarme, é alarmista, para com isso. Só que eles não percebem que o pêndulo, né, vai e volta. Então, quando o pêndulo do problema voltar, que a maré encher de novo, eles vão ser tragados. Então isso é importante. Então ele comenta no livro o seguinte, olha, quando você vê as coisas se esfriarem, esse é o tempo de você se preparar mais. E não de você ficar relaxado achando que, vai ser por agora não, porque esse tempo de paz é exatamente o tempo que Deus está permitindo para que a mensagem leve mais avante, para que as pessoas que já têm a mensagem levem a mensagem mais para frente, e não para elas se acomodarem e pensar assim, tá tudo tranquilo agora, ainda bem que não vai ter piores problemas. Então ele diz o seguinte, vamos explorar mais esse assunto agora com base no Grande Conflito, página 443. Olha o que Ellen White fala sobre a imagem da besta. Lembra que no início ela falou, para você entender a besta, você precisa entender para você entender a imagem, tem que entender a besta. E o que foi que a besta fez? Como foi que se formou a besta? Ela diz, quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Então esse é o primeiro problema. Como é que uma igreja se tornou uma besta? Como é que a igreja se tornou a besta do Apocalipse? Porque ela começou a perder a comunhão com Deus, começou a perder o poder do Espírito Santo e começou a perder prestígio das pessoas. Porque as pessoas iam para a igreja e não via o Espírito Santo, não via nada, e começou a perder prestígio. Olha o que foi que Roma fez? Já que ela não tinha poder, porque visto que ela não estava próximo de Deus, não tinha como ter poder, ela fez o quê?
começou a se aliar com os poderes políticos. E quando ela começou a solicitar o apoio, o braço civil, ela começou a se tornar a besta. Ou seja, é a igreja junto do poder político. Percebe? Então, é esses os primeiros passos que torna um poder, né, uma igreja, uma besta. Quando ela começa a se associar pedindo que os poderes políticos deem apoio às suas instituições. E aí, na continuação, ele diz assim: ó, disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. Então, para que houvesse uma imagem da besta, os Estados Unidos, de alguma forma, o poder religioso tinha que dirigir a tal ponto o governo civil. Será que isso só vai acontecer no futuro? Não. Olha o que ele diz. Aquilo aconteceu exatamente em 92. Olha o que Jones pergunta. Alguém aqui viu algo do tipo realizado nos Estados Unidos? A congregação responde, sim. Aí ele fala, honestamente falando, você acredita que existe alguém nesse recinto, além de você mesmo, que viu coisa semelhante nos Estados Unidos? A congregação fala, sim. Há alguém que não viu? Não. Independentemente do que essa pessoa diga sobre o assunto, do que pensa sobre ele, ou de sua opinião sobre o tema, eu pergunto novamente: há alguém aqui, ou nos Estados Unidos, que não chegou a ver isso? O ponto não é o que a pessoa crê sobre o assunto. Não se trata disso. Absolutamente. Mas há, por acaso, alguém que não tenha visto acontecer o que li acima? Não. Não há ninguém que não tenha visto o que foi feito. Eles sabem que a ação foi realizada, mesmo que não aceitem que se trate da imagem da besta. A questão não é essa. O fato é que a conduta descrita foi praticada. Todos viram o que aconteceu. Você percebeu então por que ao longo de todo o livro a gente viu exatamente isso, que a imagem foi formada ali. Porque chegou o momento em que realmente as igrejas dos Estados Unidos estavam dirigindo o poder civil. Eles faziam a petição, o governo ia lá e acatava. Então, eles estavam vivendo já isso. Os primeiros adventistas ali, eles viram a formação da imagem da besta. Então eles falaram, ó, daqui para frente, não temos que esperar a formação da imagem, porque ela já foi formada. Nós temos que esperar apenas o amadurecimento dessa imagem. Ou seja, vai acontecer ainda alguns detalhes, nós vimos no último capítulo os detalhes que faltam. Apenas alguns detalhes iriam ainda ser reparados para que ela pudesse finalmente chegar e falar. Né? Colocar ali leis realmente que vão chegar no mundo inteiro e fazer com que as pessoas morram, aqueles que não aceitarem os decretos dos protestantes. Então, nós já vimos que o problema final não é o papado, o problema vai ser as filhas do papado, as igrejas protestantes. Quem vai perseguir o povo de Deus é a imagem da besta. Então, é o protestantismo apostatado, são eles que vão agir como Roma agia na Idade Média. Não é que Roma vai voltar e fazer o que ela fazia, não. Quem vai fazer o que Roma fazia são as igrejas protestantes. Então, o problema vem deles, percebe? Então, Jones fala, vocês já viram isso acontecendo? Vocês já viram a igreja dirigindo o Estado? E eles falaram, sim, estamos vendo isso agora, né? E era exatamente o que estava acontecendo ali em 92 e 93. A igreja protestante procurando cada vez mais fazer isso. E aí ele diz, mas digamos que a Suprema Corte, né, decretasse ali as leis da igreja, mas depois que ela visse o problema que ela fez, ela diga, não, mas essa não foi nossa intenção. Aí, olha o que Jones fala. Portanto, a intenção da Suprema Corte em tudo isso não tem nada a ver com a questão. Ou seja, não tem nada a ver a intenção. Ah, mas a gente não queria dar poder para o papado, a gente não queria dar poder para a Igreja Católica, a gente só queria que a gente tivesse um dia de descanso, a gente só queria que as instituições da Igreja fossem respeitadas. Só que muitos deles não estavam percebendo que ao fazer isso, eles estavam dando de volta poder àquele espírito tirânico do papado. Mas muitos deles não iriam ver isso. Mas a intenção vale alguma coisa? Não. Foi feito, foi feito. Aí Jones fala: se um documento fosse oficialmente apresentado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, assinado por cada juiz, declarando que não houve nenhuma intenção de dar o poder às igrejas, eu simplesmente diria: isso não tem nada a ver com a questão. O que conta é o que eles disseram. E o que eles disseram foi isto: esta é uma nação cristã, e provaram isso. E as implicações dessa afirmação virão à tona
Não importa quais tenham sido as intenções deles ou o que eles sabiam a respeito. Isso não tem nada a ver com o assunto. Então, veja, o fato de eles disserem assim, não, mas a gente não sabia, a gente não queria exatamente que as coisas acontecessem dessa forma. Porque Jones fala que eles vão cair em si em algum momento, porque eles vão ver que quando eles começarem a colocar os decretos da igreja, né, de forma civil, começa a acontecer um monte de problema no Estado. Então eles vão perceber isso, que vai estar tendo um problema ali. Porém, quando eles disseram assim, não, mas a gente não queria, não era essa a nossa intenção, vamos tentar trazer os princípios republicanos de volta. Eu dizia, não, isso aí não tem nada a ver mais. Vocês já fizeram. Vocês já disseram que a nação é cristã, e vocês já estão colocaram isso para frente, e daqui para frente não tem mais volta. E foi exatamente o que eles fizeram ali. Então, por isso, se você abrir, por exemplo, o Salmo 119 e 126, o que os adventistas estavam esperando era exatamente isso, o Salmo 119, versículo 126, que diz assim, ó, Salmo 119 e 126, que fala assim, ó, já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Então, aqueles homens já estavam quebrantando a lei de Deus, então eles realmente estavam esperando que aquele momento ali, aquele exato momento em 1893, poderia acontecer exatamente o que a gente conhece como alto clamor. Por quê? Porque os Estados Unidos, as leis da igreja já estavam sendo reconhecidas pelos poderes civis. Então, esse momento, né, poderia ter sido cumprido ali, como dizia, já é tempo de operar, Senhor, porque eles têm quebrantado a tua lei. Então, veja, só que a gente tem que lembrar uma coisa. Os acontecimentos terrestres dependem de Satanás? Não. Dependem de Deus, mas qual foi o instrumento que Deus utilizou para que fosse como um relógio, entre aspas, na terra? A sua igreja. A parábola de Jesus 69 diz assim, ó, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em sua igreja, então ele virá para reclamá-los com os seus. Então você vê que a legislação, os protestantes dos Estados Unidos já estavam dirigindo o Estado de tal forma que ali sim os homens de Deus já poderiam levar avante aquilo tudo, porém, o que você vê na história que aconteceu? Ellen White, um ano depois, escreve dizendo que se as pessoas tivessem feito a obra que lhes foi designada, eles já teriam entrado na cidade de Deus. Então, assim, não aconteceu a volta de Jesus ali em 93, em 94, de novo, como ia acontecer em 88, né? Por quê? Porque os acontecimentos se deram todos. E se o povo de Deus houvesse realmente pessoas ali suficientes para que estivesse com seu caráter maduro, um caráter que refletisse o caráter de Jesus já, aqueles detalhes que Johnny citou, né, que faltariam apenas para que a imagem pudesse ser realmente finalizada e desse a voz, já teria sido feito em 93, mas não foi, né? Então os ventos foram segurados porque não havia um povo preparado ainda. Havia alguns preparados, mas nem todos, né? E Deus precisava formar um povo para poder finalizar a mensagem do terceiro anjo. Então, na continuação, ele vai dizer o seguinte, ó, mesmo com tudo acontecendo, isso é incrível, mesmo com tudo acontecendo ali, com tudo ali na frente deles, ainda havia irmãos que ainda achavam desnecessário tudo aquilo. Gente, isso é muito terrível. Isso é de dar uma angústia tremenda. Por quê? Tudo acontecendo, né? As coisas ali na frente, nos olhos deles, eles vendo exatamente o que ele falou no grande conflito. Tava tudo ali. Ainda assim, tinha gente que tava assim, não, aqui nada. Esse movimento aí é alarmismo, né? Isso aí tudo é alarmismo, não vai acontecer nada. E também não deveria ser tanto assim. Olha só o que o Jones vai dizer. Assim, os irmãos que estão achando que a obra em prol da liberdade religiosa se parece muito com a ação política, esses irmãos precisam descobrir o que significa a liberdade religiosa e precisam, de coração, aplicá-la para a própria vida deles. Vamos parar aqui. Havia irmãos ali no passado, que achavam que se intrometer nessa questão do domingo, a questão religiosa, era brigar por política. E aí Jones diz, não, olha só o que ele vai dizer, ó. Ele fala assim, ó, dessa forma verão que não se trata de política, mas sim de religião. Essas pessoas ainda não descobriram o significado da verdadeira religião. Não, Senhor. A pessoa que encontra a liberdade religiosa que existe em Jesus Cristo, a qual o Evangelho lhe proporciona, essa liberdade que separa todo o assunto religioso do Estado, tal pessoa terá em alta conta a separação entre igreja e Estado. A pessoa que tem essa consciência sabe que não se trata de política. Ele conhece o caminho seguro e é neste em que vai caminhar e prosseguir. Não importa qualquer argumentação contrária que o mundo possa mencionar ou elaborar. Aqui não estamos falando de política, mas de princípio.
A liberdade religiosa, ela não é política. A gente não tem que lutar política por partido A, B ou C, não. Precisamos de liberdade para exercer a nossa religião. Isso é a religião de Jesus Cristo, não é política. Precisamos de liberdade. Então, ele diz assim, ó, bem, esta deve ser a nossa posição. Estas são algumas coisas que precisamos considerar. E o segredo de tudo, o princípio e o fim de tudo, o tudo em todos, é simplesmente Jesus Cristo habitando no homem interior. Cristo, a esperança da glória, louvado seja Deus. Aí ele diz, isso explica tudo, esclarece tudo e supre tudo. Cristo, Cristo e este crucificado. É tudo que o ser humano possa querer e precisar. É tudo que precisamos ter, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados. Então veja, tudo acontecendo no mundo. O mundo em polvorosa, tudo acontecendo, tudo lá já pronto para se instalar. Mas qual é a primeira coisa que nós deveríamos observar? Cristo. Cristo em nós, esperança da glória, o caráter de Cristo. Não adianta você lutar pela liberdade religiosa se você também não está lutando contra os seus pecados. É Cristo em nós. Então, a primeira coisa a primeira obra é os meus pecados. Como estão os meus pecados? Tenho me livrado dos meus pecados? Tenho Cristo habitando em mim? A Bíblia fala que Cristo não é ministro do pecado, né? Gálatas capítulo 3, se você quiser anotar aí, Gálatas capítulo 3, ali ele vai falar exatamente sobre esse ponto, sobre Cristo ali habitando em nós, né? E quando ele vai falar sobre esse ponto, ele vai dizer assim, que Cristo não é ministro do pecado. Então, Cristo, ele quer remover o pecado de nós, ele quer habitar conosco, mas para isso, ele tem que remover o pecado. Não pode existir dois senhores no nosso coração, né? Não pode existir dois senhores. Então, o que Cristo faz? Ele remove o pecado do meu coração, remove a iniquidade do meu ser, remove tudo de ruim, e aí ele vem habitar em sua plenitude. Isaías 59:2 fala que são os nossos pecados que nos separam de Deus. Então, para que Deus possa se aproximar de nós, Deus tem que remover a causa da barreira, que é exatamente o pecado. Então, é isso que Jones fala. Essa é a nossa posição, em favor da liberdade religiosa. Mas antes disso, o que vai explicar tudo, o verdadeiro segredo de todas as coisas, é Cristo no ser humano. Porque se o ser humano tiver Cristo, 1 Coríntios 1:30 fala o quê? Ó? Ele foi feito para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se você tem Cristo em você, habitando em você, se você tem comunhão com Cristo, o próprio Cristo vai lhe dar sabedoria para você saber como responder num tempo de problemas religiosos. Por exemplo, certa vez chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, é lícito pagar imposto a César ou não? Veja que ali eles estavam trazendo uma questão política para Jesus. É lícito pagar imposto a César ou não? Se Jesus falasse sim, o que ia acontecer? Ele ia dizer aí, ó, tá vendo? Ele é a favor que os romanos subjuguem os judeus. Ele não pode ser o salvador dos judeus. Porque, olha aí, ele falou que é lícito pagar imposto a César, quer dizer, aí, ó, ele é a favor, então, que os judeus sejam subjugados. Ele não é o Messias. Esse homem é um impostor. Se ele respondesse sim, essa seria a controvérsia. Se ele dissesse não é lícito, o que eles falariam? Aí, ó, ele é subversivo, ele é contra o governo de César. Ele ia começar a dizer que Jesus era o quê? Estava promovendo a anarquia. Então, assim, de um lado e de outro, Jesus seria pego. Mas Jesus conseguiu sair dali com toda a sabedoria que ele tinha, pela comunhão que ele tinha com o Pai. De manhã, eles não sabiam que de manhã cedo Jesus estava buscando o Pai, trazendo sabedoria do alto. E Jesus falou assim, tragam-me um denário, né? Tragam-me um denário. E aí ele disse, de quem é essa inscrição e essa imagem? Aí eles falam, de César, então dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus conseguiu sair de uma problemática ali, com toda a sabedoria. Então, quando essa questão religiosa vier novamente, de alguma forma precisaremos sair disso, precisaremos contornar a situação, mas por nós mesmos nós não conseguiríamos. Mas se Cristo estiver em nós, nós saberemos de fato onde, como e quando lutar pela liberdade religiosa sem se envolver em partidarismo político. Isso é muito importante, porque nada temos que ver com a política desse mundo, porque a política desse mundo, o mundo jaz no maligno, mas a liberdade religiosa, nós devemos prezar por ela. E nós só poderemos fazer isso de forma correta, concreta e digna se Cristo habitar em nós. Porque se Cristo não habitar em nós, mesmo eu lutando pela liberdade religiosa, eu posso ser uma pessoa cheia de mim mesma, cheia do meu eu posso ir lá querer
né? Às vezes até mesmo me estressar, falar coisa que não deveria, mesmo lutando por algo correto, eu vou estar pecando, né? Porque eu tenho que fazer a obra de Cristo com o Espírito de Cristo. Veja o que aconteceu com Moisés. Por que que Moisés morreu ali, né? Por que que ele foi achado ali em falta? Por quê? Porque ele fez o que era correto, entre aspas, ali na rocha, ele deu água para o povo, a água saiu. Mas ele colocou como se ele tivesse feito. E ele, o espírito que ele manifestou ali não era o espírito de Cristo, né? Deus tinha falado para ele fazer uma coisa, ele fez outra. E ainda se estressou e falou que era ele que tinha dado água, então estava errado. Então, mesmo ele querendo dar água para o povo, mas ele fez com o espírito errado. Então, se nós não tivermos o espírito de Cristo, às vezes, mesmo por uma coisa correta, uma coisa digna, mesmo em auxílio de outros, nós seremos achados em falta. Então, nossa maior prioridade hoje é Cristo em mim. Cristo em mim. Precisamos estudar o que aconteceu, né? Como foi a imagem da besta, o que é a imagem da besta que nós viemos estudando. Precisamos compreender a besta para que a gente possa entender, né? O que a besta fez no passado vai ser exatamente o que as igrejas protestantes vão fazer no final. Então, se a gente entender o que a besta fez no passado, entenderemos o que as igrejas protestantes vão fazer nesses últimos dias. Mas antes disso, qual é a coisa principal? Cristo em mim. Eu preciso tratar dos meus pecados, eu preciso ter comunhão com Deus diária. Por quê? Porque aí sim, ele removendo os pecados de mim, eu vou estar cada vez mais apto para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a palavra de Deus e receber essa palavra e ter o meu caráter transformado, o meu temperamento transformado. Ellen White até fala sobre isso, sobre a questão do temperamento, né? Que muitos dos nossos irmãos têm um temperamento forte, e isso não é virtude nenhuma. E ela fala que quando eles começarem a ver as leis dominicais sendo impostas, ela fala que essas leis dominicais vão vir de formas assim, cada vez mais, que vai ser muito óbvio que é engano, né? E aí pode ser que a pessoa que saiba da verdade, ela veja que aquilo ali é muito, o engano está muito claro, mas ela vai perceber que as pessoas estão sendo enganadas, ela vai se estressar, com os políticos, com fulano, com Beltrano, e aí pode ser que esse estresse, essa ira, mesmo que seja por algo bom, por algo digno, ela acabe pecando. Então nós precisamos, pela graça de Deus, ter o Espírito de Cristo em nós. Precisamos permitir que Cristo opere isso em nós. Se nós temos um temperamento assim, que Cristo tire isso de nós urgentemente, porque as coisas que vêm pela frente vão tender a nos provar em todos os pontos. Então precisamos ser achados dignos para isso. E aí no próximo sermão, na próxima passagem, que é a última, ele diz assim, ó, vocês percebem que tudo que fazemos, todo o assunto que consideramos, cada palavra que proferimos, tudo é feito em função da vinda do Senhor. Ele está vindo. Ele está vindo. Isso não deixa vocês alegres? Sim, o Senhor está vindo. O próprio Jesus. Haveremos de vê-lo como ele é. Não como ele era, mas como ele é. Veremos sua face resplandecente como o sol, sua veste branca como a luz, sua voz como a voz de uma multidão, falando palavras de paz e de alegria eterna aos que o aguardam. Sim, irmãos, ele está vindo com toda a sua glória. Ele está vindo. Nós o veremos. Nós o veremos. Então, tudo que nós estudamos até hoje nesse livro, né, esse é o último capítulo, foi mostrando que todos os acontecimentos e toda a preparação para que possamos encontrar Jesus Cristo em paz. Eu quero ler com vocês um último versículo para a gente finalizar esse livro, que está em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler juntos. 2 Pedro, capítulo 3, que é exatamente o que Jones trouxe aí, mas vamos ver isso num verso bíblico também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí ele pergunta: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aí ele diz o verso 14: por isso, ou seja, porque Jesus vai voltar, por causa disso, amados, aguardando essas coisas, verso 14, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha o que as escrituras nos dizem. Já que você sabe que tudo vai se acabar, que todos os elementos vão se desfazer,
que tudo vai acabar aqui nessa terra. Qual é a única coisa que não acaba? Qual é a única coisa que a gente fala que o homem leva para a eternidade? O caráter. Então, já que você está vendo que tudo isso vai acontecer, que tipo de pessoas vocês têm que ser? Ele próprio responde no verso 14. Já que vocês estão aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Não é exatamente isso que fala dos 144 mil? Que são irrepreensíveis diante de Deus? É exatamente isso. Já que você sabe que ele virá, procure que você seja achado sem mácula e irrepreensível. Né? E que pela graça de Deus isso aconteça conosco. E nós finalizamos hoje, então, esse livro que foi durante o ano, né? Um livro extremamente que trouxe luz para cada um de nós. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com ele. Entendemos o que é o caráter de Deus, como ter a mente de Cristo, o que é a mente natural, como ter o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, o que é a glória de Deus, quem são 144 mil. Tudo isso nós vimos ao redor desse livro, né? E que todas essas coisas que a gente viu façam sentido na vida de cada um de nós. E que nesse novo ano que vai entrar agora, pela graça de Cristo, né? O Espírito Santo torne todas as verdades uma realidade na vida de cada um de nós. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? E então a gente vai passar para os comentários no final, tá bom? Oremos juntos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse livro, por o Senhor ter trazido luz através de nossos pioneiros no passado. Te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que acompanhou os capítulos desse livro. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuidou de cada detalhe, de cada capítulo, estudamos juntos, estamos sendo transformados a cada sábado, Senhor, que estamos estudando, a cada capítulo, e lhe rogamos que tudo isso que a gente estudou, Pai, que faça sentido na vida de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, que quando o Senhor chegar, quando fechar a porta da graça, sejamos encontrados irrepreensíveis e sinceros, imaculados, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Tudo isso nós lhe pedimos e que estejamos prontos para as cenas finais. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.